Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor. E vamos ler já no livro de Lucas 19, a partir do verso 3, que diz assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apertando-se, desceu e recebeu-lo com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa história aqui no livro de Lucas está falando de um homem pecador, que todos nós somos pecador, mas ele era conhecido entre os judeus por ser um cobrador de impostos, né? E ele fraudava os impostos, cobrava mais do que o que era devido. E por isso o povo daquela cidade não gostava dele, porque ele sugava tudo que podia do povo e mais um pouco, né? O que estava acima da lei, o que estava na lei e o que podia acima da lei. Mas alguém falando a ele sobre que Jesus iria passar naquele local, ele se comoveu em ver e ficou curioso de conhecer a Jesus. E ele tentando conhecer a Jesus, mas por ser pequeno, um homem baixo de estatura, ele não conseguiu. Aí ele foi subir numa figueira cheia de espinhos. E chegando Jesus naquele local, a primeira coisa que Jesus fez foi: Zaqueu, desce dessa árvore, vem a mim. E ele é um homem pecador, a Bíblia fala que ele era um homem rico, que tinha cobrado imposto indevido, e com isso ele criou riquezas. E ele correu, desceu, e Jesus se hospedou nessa noite em sua casa. Veja só como Jesus se hospeda com os pecadores. A gente às vezes peca, e quando a gente peca, a gente às vezes diz: Jesus não está comigo. Ele está, porque ele pousou na casa de Zaqueu. Ele pode pousar na casa de um pecador. Ele não aceita que você continue no pecado, mas ele pode pousar na sua casa. Pode pousar dias, dormir, descansar, ceiar, tudo com você. Basta a gente querer, né? Arrependimento. E Zaqueu, ainda não entendendo aquilo, falou a Jesus que se alguém que ele, olha no versículo 8, e levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho fraudado alguém, eu restituí quatro vezes mais. E dá para ver que ele era um homem rico, né? Mas ele, na presença de Jesus, o coração dele pesou por o que ele tirou dos outros, pela riqueza. Ele queria doar aos pobres e ainda restituir aqueles que ele pegou em quatro vezes, porque realmente ele teve um conhecimento com Jesus. E nos dias de hoje, muita gente, por ser
se achar pecador, né? Mas nós todos temos a raiz do pecado. O erro é a gente permanecer pecando. E por muitas vezes Jesus está ao nosso lado e a gente não aceita. A gente fica se dizendo, eu sou tão pecador que Jesus não está comigo. Eu sou tão pecador que Jesus não está comigo. Mesmo você sendo pecador, diga, eu sou pecador, não aceito ser pecador e Jesus está comigo. E eu vou me libertar do pecado. Porque Jesus gosta daquela pessoa que pecou, mas se arrepende. Agora, aquele que peca e continua pecando, infelizmente, uma hora Jesus vai cansar e vai deixar ele viver o que ele quer viver, até que ele quebra a cara e busca Jesus novamente. E dê permissão de Jesus entrar na sua casa. Porque Jesus poderia entrar na casa de Zaqueu sem pedir a ele, mas Jesus não pediu. Jesus primeiro chamou ele e disse, hoje eu vou posar em tua casa. Se Zaqueu, por ser um homem que a Bíblia fala pecador, um publicano, que era um homem usado pelos romanos para extorquir os judeus, né? Jesus indo na lógica, Jesus não era para pousar na casa dele, não era para dormir. Pousar quer dizer dormir, sabe? Pousar é que nem fosse uma pousada, ele ia pousar na casa de Jairo, de Zaqueu, perdão. E Zaqueu, naquele momento, o coração dele abrandou. Ele viu que ele fazia era errado. Ele só faltava deixar da liberdade de Jesus entrar em sua vida. E a partir daquele momento, Zaqueu se transformou em outro homem. Se transformou em um homem de Deus. Ele já era um homem da sinagoga, só que o pessoal da sinagoga não gostava dele por ele prestar serviço aos romanos, né? Ele prestava serviço ao povo de Roma. Mas nem por isso impediu-lhe de ter um encontro com Jesus. Porque Deus já sabia disso desde o ventre da mãe dele. O que ele ia passar, o que ele ia ser, mas também que ele ia ser um homem de Deus. Porque Jesus conhece os nossos corações. Por mais que a gente seja falho, ele sabe as sementes boas que a gente tem. E falando, mas Jesus falou isso, ó, lá no versículo 11 de Mateus 19, não, de Lucas 19. E diz assim, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem pobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e de volta depois, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse, negociai até que a venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-se e mandavam após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse-lhe, chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, tua mina rendeu 5 minas. E ele disse, tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem.
rigoroso, e tomais o que não puseste em cegas, o que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei, mas que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus em cego, o que não semeei, porque não puseste, pois o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com o juro. E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Ele, Senhor, ele tem 10 minas. Eu vos digo que a qualquer que tivesse-lhe dado, mas ao que não tiver até aqui, tem-lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-o diante de mim. Aqui, essa parábola quer dizer que a gente deve, veja só, ele foi bem sucedido, né? Um dos seus servos foi bem sucedido. O segundo foi a metade do primeiro. E o terceiro, ele teve medo. Ele teve medo. Assim somos nós nas nossas vidas. Muitas vezes a gente tem que nos aventurar e fazer aquilo que é certo, mas nos aventurando. Porque às vezes a gente só precisa de uma oportunidade para crescer. Aquele servo, ele saiu só com uma minas, ele voltou com 10. Ele multiplicou por 9, fez 10 com uma. E ainda não achando pouco o seu patrão, como o terceiro servo não conseguiu crescer nada, ele deu a ele, porque ele tinha sido ousado. Mas foi também honesto. E na mesma coisa de Jesus viu em Zaqueu, ele poderia ter feito muitas coisas de errada, mas ele era ousado. Ele era um homem ousado e Jesus gosta de ousadia. Deus gosta de quem é ousado, fazendo o que é certo, ele gosta. Porque Zaqueu, ele foi ousado até para se apresentar para Cristo. Ele foi ousado, que ele subiu naquela árvore que ninguém subiu. Ele se fez aparecer aos olhos de Jesus, sabendo nós que Jesus já sabia que ele estava ali. Mas para a glória de Deus ser maior, ele subiu numa árvore, uma figueira espinhosa. E lá foi onde ele resplandeceu. A sua luz, que estava fechada, apagada, resplandeceu aos olhos de Cristo. Assim somos nós nas nossas vidas, né? Que nós possamos nos arrependermos do que a gente fez de errado e que tiremos de alguém algum dia. Não importa o que foi, se foi dinheiro, se foi paz, se foi algum objeto, mas que nós podemos nos arrepender, assim como Zaqueu se arrependeu. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus mais esse dia e mais essa leitura. Querido Deus e amado Senhor, estou aqui na Tua presença, Senhor, te pedindo, Senhor, perdão por minhas falhas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guarde nossa mente, Senhor, para que a gente venha utilizar ela da forma certa, Senhor. Que a gente não venha, Senhor, tirar nada de ninguém. E se a gente tirou, Senhor, a gente tenha a consciência que a gente errou, Senhor. E eu também te quero, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor dê saúde, Senhor, que eu estou precisado, Senhor, estou passando por um pequeno problema de saúde, mas eu sei, por a honra e a glória do Senhor, eu já estou curado, Senhor, que essa pressão arterial, Senhor, não vai ser o meu fim, mas sim um recomeço de uma nova vida, Senhor. Eu te agradeço por honra e glória do Senhor, eu te peço perdão e te agradeço por mais um dia. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.